Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus. Vamos meditar em mais uma porção, como eu faço de vez em quando, citando ilustrações. Eu sempre pego aqui do meu amigo, colega de ministério, pastor Gerson Moura Martins, lá de Volta Redonda. Ele escreveu um livro de ilustrações e eu sempre pego ilustrações desse amigo pastor de caminhada lá de Volta Redonda. E o texto de hoje é o Salmo de número 18, apenas um versículo. Salmo 18, versículo 30, com o tema Deus nunca erra. Diz assim o texto da palavra de Deus: o caminho de Deus é perfeito, ele é escudo para os que nele se refugiam. Amém? Salmos 18, 30. Vamos orar? Senhor Deus, eterno e adorado Pai, exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre, ó Deus. E mais uma vez, vamos refletir na Tua palavra, que é rica em lições e ensinamentos para os nossos corações. Eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos, Pai, e cada um que for ouvir, venha a ser edificado, alimentado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Com o título Deus nunca erra, em cima deste versículo, o caminho de Deus é perfeito, ou na linguagem de hoje, este Deus faz tudo perfeito, cumpre o que promete. Eu quero estar contando essa ilustração para os queridos. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus, mas tinha um súdito que sempre falava com ele. Em todas as situações, esse súdito dizia: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. Eram as palavras daquele súdito para o seu rei. Então um dia aquele rei sai para caçar com o seu súdito, e no meio daquela caça, o animal ataca eles no meio de uma floresta. Uma fera muito grande ataca, o súdito consegue sim matar o animal para defender o rei, mas não evitou que o rei perdesse o dedo mínimo da mão direita. Conseguiu matar sim aquele animal grande e feroz, mas não conseguiu evitar que o rei perdesse o dedo mínimo da sua mão direita. E chegando no palácio, o rei, ao invés de agradecê-lo por tê-lo livrado de ter sido morto por aquele animal feroz, o rei manda prendê-lo. E o rei ainda pergunta: você diz que esse Deus é bom? Se isso fosse verdade, eu não teria sido atacado por aquele animal feroz. E o servo, o súdito, novamente responde: meu rei, apesar de ter acontecido isso, posso lhe afirmar que Deus é bom. E ele é perfeito em tudo que faz e nunca erra. Sempre ele falava essa frase: Deus é perfeito em tudo que faz, ele nunca erra. E aí o rei manda que prendesse aquele súdito num calabouço, numa cela mais escura e mais fria que tinha em seu reino. Semanas depois, o rei sai para a caça. E no meio da caça, uma tribo de índios selvagens prende aquele rei no intuito de sacrificá-lo como oferta aos seus deuses. Aquela tribo que comia pessoas. E quando tudo estava pronto para sacrificar o rei como oferenda, um dos índios, chefe ali da tribo, olha para o rei e vê ele sem um dedo, faltando um dedo. E ele diz assim, furioso: este homem não pode ser sacrificado, pois ele tem um defeito, falta-lhe um dedo, e os nossos deuses não vão aceitar uma pessoa, um ser humano com defeito. Solte este homem, liberte esse homem. E imediatamente ele volta para o seu reinado, volta lá para o seu palácio e
manda soltar aquele que estava preso, seu súdito, e ao ver o abraça e diz: meu caro amigo, Deus realmente foi bom para comigo. Né? Você já deve estar sabendo que eu escapei de ser morto pelos índios canibais, disse o rei ao seu súdito. Mas ainda no coração eu tenho uma grande dúvida. Se Deus é bom, por que ele permitiu que você fosse preso do jeito que foi? Por que ele não te defendeu? E o súdito lembra ao rei: meu rei, se eu estivesse com o Senhor nesta caçada, quem seria morto e sacrificado seria eu, pois eu estou perfeito. Então Deus permitiu que o Senhor me prendesse e o Senhor fosse para esta caçada sem a minha presença. Certamente eu seria sacrificado em seu lugar, pois não me falta nada, coisa nenhuma. Aí aquele rei pôde entender que tudo que Deus faz é bom, é perfeito, ele nunca erra. Meu amado, minha amada, o que nós podemos tirar de lição dessa ilustração para nós, em cima do texto? O caminho de Deus é perfeito. E Deuteronômio 32, verso 4 também vai mostrar isso para nós. Né? Aqui no Salmo 18, quando o salmista escreve que o caminho de Deus é perfeito, ele está o quê? Né? Agradecendo ao Senhor por um grande livramento. No contexto aqui do Salmo, ele agradece a Deus por livramento, mostrando que Deus era a sua força, que era a sua rocha. Ele está agradecendo a Deus por salvar o rei no contexto de uma batalha. Esse é o contexto do Salmo 38. Mas lá em Deuteronômio 32, no verso 4, Moisés vai dizer assim: eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. Então as obras de Deus são perfeitas. Tudo que Deus faz, meu irmão, né, é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Ele nunca erra. Você já parou para pensar nisso? Mas você pode perguntar: mas pastor, é difícil entender quando, né, que Deus é bom, que ele nunca erra, quando eu estou no meio de um problema, não é verdade? Quando você está enfrentando um problema, seja esta crise que estamos passando dessa pandemia, seja um outro problema de enfermidade na família, um problema financeiro, um problema, quem sabe, espiritual que você está enfrentando, um problema material, é problema com o filho, é problema com o esposo, é problema, quem sabe, no trabalho, né, nos estudos. É difícil entender quando estamos no meio do problema. Mas todas as coisas que nos acontecem, meu querido, preste atenção nisso, meu amigo. Todas as coisas que nos acontecem, até mesmo aquelas que nos fazem sofrer. E quantas coisas já não te fizeram sofrer ao longo desta semana que está iniciando, ou na semana passada, ou você está sofrendo ao longo desse mês. Todas as coisas que nos fazem sofrer são usadas pelo bom Deus. Para quê? Para o nosso bem. Ele tem um bem nisso tudo, ele tem um propósito no nosso sofrimento. No momento você não entende, no momento você questiona Deus, mas lá na frente você vai parar, refletir e entender o porquê você passou ou está passando por esse problema. Quem sabe a maioria daqueles que estão me ouvindo aqui, meus irmãos, irmãs, amigos, ouvintes da palavra de Deus, a maioria de vocês já teve experiência de passar por situações desagradáveis. Se você parar agora e refletir, lembre uma situação desagradável que você passou por ela e que você chorou muito, meu amado, mas que depois acabou servindo o quê? Para o seu crescimento. Na hora a gente não entende, como eu estou dizendo, mas depois, né, nós vamos crescer, vai servir para nos amadurecer. Quando eu entendo que Deus nunca erra, que tudo que Ele faz é bom, quando eu estou buscando desse Deus, quando eu estou me fortalecendo nesta rocha que é Jesus, quando eu estou me fortalecendo, como ele diz aqui, né, que o caminho de Deus ele é perfeito, ele é escudo para aqueles que nele se refugiam.
Você tem buscado refúgio no Senhor? Deus tem sido escudo para a sua vida? Deus tem te protegido, meu amado, minha amada? Então tudo que Ele faz tem um propósito, tem um bem. É o nosso crescimento. E no final nós vamos o quê? Reconhecer que Deus nos fez bem em ter permitido passar por aquela adversidade. E o que a gente aprende diante da adversidade? A guardar a nossa fé. Ainda que a situação esteja piorando, guarde a sua fé. Não esmoreça na fé. Não retroceda. Continue olhando para o alvo que é Jesus, porque tudo que Deus faz é bom e Ele não erra. Ele é perfeito. Ele não erra. Nós erramos. Nós somos falhos, pecadores. Um dia, meu querido, minha querida, lá no capítulo 13 de João, quando Jesus lava os pés dos discípulos antes da sua morte e ressurreição, naquela semana que ele seria crucificado e 3 dias depois iria ressuscitar e voltaria para os braços do Pai, onde ele está vivo e reina eternamente. Ele, ao falar do seu sofrimento, preparar os discípulos para o sofrimento que ele haveria de passar, foi questionado pelos seus discípulos. Vendo que eles não conseguiam entender a profundidade daquela situação, respondeu, e está registrado lá em João 13, verso 7. Essas coisas vocês não entendem agora, meus discípulos, mas entenderão depois. Jesus estava falando, e depois que Jesus morre e ressuscita, porque o nosso Deus que nós servimos não está pregado mais numa cruz, ele vive e reina para todo sempre, e depois da ressurreição de Jesus, os discípulos vieram entender. Então tem coisas, meu querido, minha querida, assim como os discípulos no momento não estavam entendendo, e o próprio Pedro também não estava entendendo e questiona Jesus, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Eles não poderiam ter parte com o Senhor, e Pedro queria que não lavasse somente os pés, mas todo o corpo. Mas ali, Jesus, numa atitude de humildade, sendo servo dos seus discípulos, mostrando, nessa cerimônia do lava-pés. E aí, Jesus mostra isso para os discípulos. O que eu faço agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender lá no futuro. E assim também é comigo e contigo, diante do problema que estamos passando por ele, ou que a nossa família está passando por ela, meu amado, minha amada. Precisamos crer que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, não, é diferente. O profeta Isaías vai lembrar, lá no capítulo 55, no verso 9, olha só, diz assim, verso 8 e verso 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Isaías 55, no verso 8. Os pensamentos de Deus não são os mesmos que os nossos, os caminhos de Deus não são os mesmos que o nosso, e muitas vezes a gente não entende o porquê, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, lembra o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, 28. Você precisa crer então, meu querido, que Deus sabe de todas as coisas. Como aquele súdito cria. Deus sabe todas as coisas, meu rei. Tudo que Deus faz é bom. Então Deus permite, que o rei perdesse um dedo. Deus permite que aquele súdito fosse, preso. Deus permite que o rei saia sozinho numa batalha, que índios canibais o pegassem, mas não o sacrificassem, libertassem, porque estava faltando um dedo em suas mãos, para o rei também entender que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Meu irmão, minha irmã, precisamos crer nisso, que Ele está no controle, que Ele nunca erra. Então deixa Deus trabalhar a seu favor, deixa Deus trabalhar na sua causa, na sua luta, no seu problema. Faça isso, meu amado, nesta noite, meu amigo. Você não está entendendo nada do que Deus está fazendo na sua vida no momento? Você está passando por uma batalha espiritual ou física e não está entendendo? Coloque a sua vida nas mãos de Deus e deixe Deus trabalhar. Porque o Deus, que é o nosso escudo, que é escudo para aqueles que nele se refugiam, Ele nunca
erra. Ele nunca erra. Ele é perfeito. Tudo o que ele faz é perfeito. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, não desanime. Entregue tudo nas mãos desse Deus e saia fortalecido, saia amadurecido, saia crescendo mais diante das lutas, porque você se apega e precisa se apegar mais com este Deus. Que Ele complete esta palavra no coração de cada um que está ouvindo neste momento. Amém? Eu quero orar por você. Deus eterno, Deus amado, acabamos de ver na Tua palavra, Pai, que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, seus caminhos são perfeitos, ó Deus, os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos que o Senhor. Muitas vezes, ó Pai, o que o Senhor está fazendo agora em nós para nos amadurecer, para moldar o nosso caráter, para nós nos aproximarmos mais do Senhor, ó Pai, não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender e vamos agradecer e glorificar o nome do Senhor. Segura firme na mão de cada um que está enfrentando algum problema e não está entendendo no momento, ó Pai. Segura firme na mão desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo e possamos crer, ó Pai, que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos nesta luta, nesta peleja. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.